Fala galera do nono ano, aqui é o professor Vanks, mais uma vez reunido com você, para trabalharmos o nosso capítulo número 3 de Física, que aborda o assunto luz. Então estejamos agora com a nossa apostila, mais especificamente na página número 38. Quando a gente fala em luz, a gente vai ter que lembrar que luz é uma onda. E o que é uma onda, Vanks? Onda é qualquer perturbação do meio. A onda mecânica é aquela que precisa de um meio físico para se propagar. Por exemplo, o som, ele é uma onda mecânica, porque ele precisa de um meio físico, estado sólido, líquido ou gasoso. A luz não, a luz é uma onda eletromecânica, desculpe, eletromagnética. Essa onda eletromagnética tem a capacidade de se propagar em qualquer meio físico, sólido, líquido, gasoso, incluindo o vácuo. Tá? Então, natureza da luz. Luz é uma onda. Vamos lá? Eletromagnética. Você vai me ajudar a preencher esses espaços aqui. Onda transporta exclusivamente energia. Onda não transporta matéria. Qual a velocidade da luz? A velocidade da luz é de 300 mil quilômetros por segundo. E a unidade que corresponde à distância percorrida pela luz no vácuo durante um ano se chama ano-luz. Isso aqui corresponde, amigos, a 10 trilhões de quilômetros. É um espaço considerável. Tipos de fontes de luz. Bom, vamos lá. Corpos luminosos, também conhecido como fontes primárias. O que são os corpos luminosos? Os corpos luminosos são aqueles que possuem luz própria. Corpos luminosos possuem luz própria. Exemplo, Vanks, o Sol. Quem são os corpos iluminados? Corpos iluminados, também conhecidos como fontes secundárias, não possuem luz própria. Não possuem luz própria. E dá um exemplo de um corpo que não possui luz própria. Nós. Ah, mas e quando o poeta fala, você é a luz do meu caminho? Isso aí é licença poética. Nós não temos luz própria. Um outro exemplo, para que não fique de mal com os poetas, vou colocar a lua aqui. Vamos agora falar das fontes de luz. Existem dois tipos de fontes de luz. Algumas fontes de luz que têm dimensões desprezíveis, ou seja, você desconsidera de tão reduzido que são as suas dimensões em relação ao ambiente que você está estudando. Exemplo, lanterna acesa de um celular no Maracanã. Uma única lanterninha acesa no celular do Maracanã é muito pouco. Esse tipo de fonte de luz, onde as dimensões são desprezíveis, nós vamos chamar de fonte de luz pontual. Agora, quando a fonte de luz é relevante, que não dá para desconsiderar o ambiente em estudo, ela tem uma dimensão considerável, essa fonte de luz nós vamos chamar de fonte extensa. Exemplo, Sol, quando está iluminando a Terra. Tudo bem? Próxima situação aqui, para efeito de entendimento, são os meios de propagação. A luz se propaga em três meios distintos. Primeiro deles, neles, a luz se propaga de forma plena, ou seja, com total facilidade, permitindo-nos formar imagens com facilidade. Esse tipo de meio aqui, onde a gente conhece o ambiente como sendo de forma simples para a propagação da luz, nós vamos chamar de meio transparente. Transparente, a luz vai o quê? Vai se propagar de forma plena, clássica. Nesse segundo, a luz sofre uma difusão, causa dificuldade de nitidez. Exemplo, o vidro jateado. Nesse caso, a gente tem uma dificuldade de deslocamento, nós temos uma dificuldade da formação da imagem. Esse meio, nós iremos chamá-lo de translúcidos. Meios translúcidos. E o último, não ocorre propagação da luz, não deixa passar nada. Exemplo, parede de alvenaria. Esses meios, nós vamos chamá-los de meios opacos. Transparentes, propagação plena, translúcido,
a luz vai sofrer uma difusão. E opacos, não ocorre propagação. Próximo item que nós vamos falar com você, os princípios da ótica. São 3 os princípios. Olha o primeiro, independência dos raios. Dê uma olhadinha aqui nessa ilustração. Você consegue visualizar que os raios passam uns pelos outros sem sofrer desvio? O nome disso aqui é independência dos raios, tá? Os raios luminosos são independentes, eles passam pelo outro e não sofrem desvio. Segundo princípio, reversibilidade. Reversibilidade, o caminho de ir e vir. Olha aqui, ó. A mãe olhando para a criança pelo retrovisor. A criança olhando para a mãe pelo espelho retrovisor. Reversibilidade. É como se eu estivesse fazendo uma analogia bem rasteira, jogando sinuca, o caminho que a bola vai quando bate no taco, o ir e vir. Tudo bem? E o terceiro, propagação retilínea. Os raios se propagam de maneira retilínea. O raio luminoso não faz curva. Quais são os 3 princípios, Mariazinha? Independência, reversibilidade, propagação retilínea. O próximo item nosso vai tratar sobre sombra, penumbra e eclipse. Sombra, penumbra e eclipse são conceitos importantes para o nosso entendimento. Quando eu estou diante de uma área que não recebe luz direta, eu chamo essa área de sombra. Sombra é a área que não recebe a luz direta da fonte luminosa. Quando essa área recebe parcialmente a luz, eu vou chamar isso de penumbra. Penumbra é a área que recebe apenas parte da luz direta. Tudo bem? E o terceiro aspecto a ser abordado aqui, está falando de alinhamento de Sol, Terra e Lua, Sol, Lua e Terra. O que é isso, Vanks? É o eclipse. Nós temos 2 tipos de eclipse, o solar e o lunar. Alinhamento de Sol, Terra e Lua, eclipse. Quando eu tenho alinhamento de Sol, Terra e Lua, é o eclipse lunar. Quando eu tenho eclipse de Sol, Lua e Terra alinhados, é o eclipse solar. Fenômenos ópticos importantes. Nós temos 3 fenômenos fundamentais no estudo da ótica. Primeiro deles, consiste no fato de a luz voltar a se propagar no meio de origem após incidir sobre o objeto. É como se eu tivesse isso aqui, ó. A luz veio, bateu aqui e voltou. Esse raio de luz que incide na superfície e volta, nós estaremos diante de um fenômeno óptico chamado reflexão. Quando um raio de luz incide numa superfície, aqui uma linha vertical imaginária aqui chama-se normal, e passa de um meio para outro, ó, saí do meio 1 e fui para o meio 2, como por exemplo a água e o ar, quando a luz sai do ar e vai para a água, esse fenômeno óptico aqui se chama refração. Refração. Ó, nele, a luz sofre mudança do meio de propagação, ou seja, do meio de incidência para o meio de refração. E o último fenômeno, a luz incidente à superfície não se reflete. Ó, está aqui, ó, incide e não reflete. Isso aqui, por exemplo, eu vou colocar aqui uma superfície preta. Quando você incide a luz numa superfície preta, não vai refletir. O nome disso aqui é absorção. Por isso que nós temos a sensação térmica de temperaturas elevadas quando estamos com roupa preta num dia ensolarado. Quais são os 3 fenômenos? Reflexão, refração e absorção. A luz branca, também conhecida como luz policromática, permite-nos enxergar os objetos nas suas cores originais. Esse aqui, o espectro de luz, ó, luz branca, que é a luz policromática, vermelho, alaranjado, amarelo, verde, azul, anil, violeta. Esta aqui é a composição do espectro luminoso. A luz, ao atravessar, a luz policromática atravessar um prisma, ela nos dá isso aqui. Quem mantém a mesma característica é a grandeza frequência. A frequência mantém-se a mesma. As demais modificam-se como velocidade, como trajetória, ou seja, a direção.
Nós enxergamos as cores dos objetos conforme refletem a luz do espectro solar. Exemplo, enxergamos a folha verde, pois ela reflete a luz verde do espectro solar. Um exemplo prático aqui, luz monocromática, Vanks, o que é isso? Luz monocromática, ela só vai refletir a sua própria cor ou sobre uma superfície branca. Então aqui, ó, uma luz monocromática verde incide sobre a bandeira do Brasil. Indique como as cores da bandeira serão vistas. Bom, o verde sobre o verde você vai ver como? Verde. O verde sobre o amarelo você vai ver na condição de preta. Sobre o azul, na condição de preta. E sobre o branco, a sua própria cor, que é o verde. Então você ia ver uma bandeira verde, preta, preta e verde. Alhazen, esse nome aqui é muito importante no estudo da ótica. Por quê? Porque ele trouxe para nós a noção de quarto escuro, de câmara de orifício, câmara escura, que foi o primeiro a mexer com isso. Olha só essa ilustração. Ele ficava dentro do ambiente, veja aqui, ó, dentro de um ambiente, num quarto escuro, com um furinho aqui, tá vendo? E esse furinho permitia a formação de imagens nesse anteparo que nós estamos destacando aqui para você ver, ó. Olha que interessante. A Zen construiu o que pode ter sido a primeira câmara escura já inventada. Essa câmara é basicamente um quarto escuro. Nela era feita uma pequena abertura. Quando a luz passava por essa abertura, ela projetava uma imagem invertida, ou seja, de ponta cabeça, do que estava do lado de fora do quarto. A analogia com o globo ocular, olha aí, ó, comparação com o globo ocular, permitiu que a Lazen afirmar que a imagem se formava no cristalino. Lá no nosso globo ocular, só para comentar aqui para você, o cristalino seria essa lente aqui, ó. Na verdade, onde é que a imagem se forma? Na retina, tá? Cristalino é aqui. Eu, por exemplo, não tenho essa condição aqui. Como eu sou míope, a minha imagem é formada antes da retina. Quem tem hipermetropia, forma a imagem depois da retina. Mas o Alhazen, fazendo essa comparação, achava que era como se fosse no olho, no globo ocular, e a imagem se formava no cristalino. Kepler trouxe para nós essa concepção do estudo do Alhazen, só que o Kepler disse o seguinte, olha, se a gente for fazer uma analogia no globo ocular, ó, aqui, tá vendo o cristalino? Vem aqui a nossa retina, a imagem é para formar aqui, ó. Esse nervo óptico leva para o cérebro essas informações. Então aqui, amigos, ó, o Kepler disse o seguinte, ó, no século XVI, Johann Kepler descreveu a estrutura e funcionamento do olho humano, comparando com a câmara escura. Kepler descobriu que as imagens se formam na retina e não no cristalino, como afirmava Alhazen. Gostaria que você agora tentasse não, você vai fazer, os exercícios das páginas 44, 45, 47 e 48, exercícios esses que iremos corrigir na próxima aula. Estou com muitas saudades, fique com Deus, um grande abraço.